Um adventista me disse que quando o evangelho for pregado em todo o mundo, Cristo virá. E ele diz que faltam poucos países. Isso é verdade? Isso aí é uma teoria missiológica. Missiológica que começou a ser enfatizada. Ela vai e vem. Mas ela começou a ser de fato enfatizada aí por volta do final da década de 70, início da década de 80, com o crescimento do movimento missiológico que decorreu dos eventos mundiais do Billy Graham de estímulo à evangelização mundial através do Comitê de Lausanne. Então foi 50, 60, esses eventos. O principal deles, 74, e aí eles foram crescendo, aí veio o 84 na Holanda, depois o 86, com essa ênfase enorme, e aí a essa altura a grande ênfase no mundo já tinha se transformado em crescimento de igreja e plantação de igrejas em grupos não alcançados. Ou seja, o pessoal pegou o mundo. Eu sei porque eu participei de muitas dessas discussões e eu sempre fui contra essa coisa de pensar que o que caracterizava o testemunho do evangelho no mundo era plantar uma igreja num lugar com um pregador pregando na língua do lugar e a gente podia ticar e dizer: país tal, testemunho plantado. País tal, era nesse nível de basicalidade, de contabilidade de lugarzinho com alguém falando naquela língua e considerava que ali já tinha um testemunho e que, portanto, Senhor, ó, pressa aí, a gente já botou aqui, está faltando mais 70 países e mais 80 línguas que a gente não conseguiu ainda nem traduzir o Novo Testamento, nem plantar nada lá, mas a gente vai chegar para te apressar, para você não ter pretexto de voltar. Eu sempre bati nisso. Jesus trabalhando com meta. Com meta nesse simplismo. E condicionado a esse culto do triunfo da igreja. É a igreja que obriga Cristo a voltar. Se puser uma igreja casinha com um megafone falando na língua local, o testemunho está completo e pronto. Deus, essa nossa parte aqui está sendo feita, agora é contigo, hein? Vem lá, Jesus. É patético. Por quê? Porque está escrito no livro de Mateus que será pregado este evangelho do reino a todas as nações e então virá o fim. É baseado nessa frase, onde Jesus diz que vai chegar um certo dia, uma certa hora, um dado momento, em certas circunstâncias, que o evangelho será pregado, considerado pregado. Por quem? Por mim? Por um comitê em Lausanne? Pela Associação Billy Graham? Pelo Vaticano? Não. Será considerado que o evangelho foi de fato anunciado no mundo pelo único que sabe onde o evangelho de fato está entrando. Em que corações, em que lugares, onde de fato ele está entrando. Porque nos Estados Unidos da América, por exemplo, que é o país mais protestante do mundo, está entupido de templo e igreja. Cada dia tem menos evangelho lá. No Brasil, o Brasil é um país considerado evangelizado. Mas onde está o evangelho no Brasil? Eu olho para o Brasil como um país não evangelizado. Porque quem não conhece a graça de Deus e o que Jesus fez na cruz, não é cristão, faz parte da cristandade, da cultura da cristandade, mas não entendeu o evangelho, não creu no evangelho, não é discípulo de Cristo. É só um cristão do cristianismo, batizado e cumpre essas coisas, mas só isso. O evangelho entrou aí? Não. Evangelho nenhum. Onde o evangelho entra, ele deu fruto de que entrou. Onde está o fruto de que o evangelho entrou? Em quem? Em quantos? Onde? Então será pregado este evangelho do reino a todas as nações e então virá o fim, mas o único que sabe
onde ele está sendo de fato acolhido, onde ele está chegando. O único que sabe definir evangelho penetrando os corações humanos é aquele que o faz penetrar no coração humano. Não apenas através de homens que vão e contam a informação, mas através daquilo que eu estou ensinando aqui no Caio Fábio Exclusivo, através de todos os meios e modos que ele faz para se revelar a quem quer e como quer e aonde quer que seja. Então é muito triste que o estado de debiloidice perceptiva, cognitiva dos irmãozinhos seja nesse ponto. Mas não há desculpa, porque está tudo oferecido de graça. Quem não quiser, não puder se matricular no meu curso, não precisa, eu dou de graça. Olha aqui, eu estou falando de graça. Tudo que eu faço é de graça, os meus sites são de graça, tudo que eu faço, tudo, a vida inteira, está tudo aí. Vocês aqui não querem crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Preferem ficar dizendo, um pastor me contou isso. Passou dessa hora e você não tem desculpa se tratar assim. Você não é imbecil, meu filho, você é um filho de Deus. Tenha sede sincera de um filho de Deus, queira adquirir com humildade conhecimento real do Evangelho. Se você não quer ser só um paspalhão cristão, passando alienado pela vida, um membro do povo, candidato a todo tipo de engano. É triste demais. Vamos lá, brother. Caio, você acha que existe uma nação evangelizada assim? Você pode considerar? Rapaz, as pessoas morrem e nascem. Não existe uma nação evangelizada. Assim como todas as nações e todas as gerações têm que ouvir de novo o mesmo evangelho. Sim. Olha pra gente aqui. Você está há 7 anos, eu consegui passar da aula número 1. Eu repito, porque o cara vai aprendendo, aí vão chegando novos, me perguntando. 6 meses tem que repetir. Tudo outra vez. Tudo outra vez. Eu encontro pessoas cujos pais conheciam a palavra. Os filhos são pagãos, alienados de tudo, filhos dessa geração que não sabem nada e estão ainda perdidos. Aí parou ali, né? Aí começa de novo. Então você dá um lugar como concluído? Quando? Todo dia tem alguém novo nascendo, crescendo, sem saber. Aos milhões. E os que sabem, sabem. Quão poucos são os que, tendo tido a informação, entenderam o Evangelho? Poucos, pouquíssimos. Pouquíssimos. Tenho muito medo. Me ajuda, por favor. Pode ser que Jesus já tenha vindo e estejamos vivendo o Apocalipse agora, cara. Estamos vivendo o Apocalipse desde Adão. Se o pessoal pensa que o Apocalipse tem um dia para começar, o Apocalipse já começa dizendo: eu vou narrar as coisas que foram, as que são e as que hão de ser. O Apocalipse tem passado, tem presente, tem futuro. Já no início ele diz isso. É só prestar atenção no que ele descreve. Você não pega um livro, o livro diz assim: este livro será dividido em 3 perspectivas. Coisas que foram, coisas que são e coisas que hão de vir. Poxa, eu já passo a ler tudo que leio, buscando associação com o que foi. Não, isso aqui já foi. Isso aqui é uma descrição simbólica da cruz de Cristo. Tal. Isso aqui é uma descrição simbólica da ressurreição de Jesus. Isso aqui é uma descrição simbólica da tentativa de Herodes de engolir, de matar Jesus no berço. É uma descrição de maneira grandiosa, épica, como se fosse realmente um épico, de uma besta querendo comer uma criança que foge para o deserto, como José e Maria fugiram para o Egito, da besta Herodes. E só que aquilo vai ganhando uma perspectiva cósmica e renovando as suas aplicações para novos momentos na história. É o que eu ensino para quem lê o meu site, que o Apocalipse nos caminha como na linha do tempo, indo do passado para o presente e para o futuro, como uma espiral crescente, porém andando
na direção cada vez mais desse ponto futuro da história. Entrem lá, leiam, tem material que não acaba mais para vocês pesquisarem, né? Hoje em dia eu nunca sei se ele vai conseguir botar aí por exemplo, a palavra apocalipse. Se eu pedisse, vai demorar meia hora para conseguir abrir, eu não estou com tempo a perder. Mas eu fui aqui. Ah, você foi? Jogo rápido. 334. Poxa aí, só. Quanto tempo você vai levar para ler as 334? Vai lá, meu filho, dá uma ajudadinha na tua alma, na tua mente, por favor. E Jesus não explicou, claro, a praga, ele só disse que tanto mais quanto nós nos aproximássemos do tempo do fim, mais haveria pragas. E disse o seguinte, que isso tudo seria precedido também por fome na terra, que é como no Apocalipse, aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse. Primeiro é o cavaleiro branco, que vem vencendo e para vencer, que o pessoal pensa que é Jesus, a igreja, o evangelho, que nada. É o espírito de hegemonia, de dominação, de querer ser o dono único do mundo, que é o imperialismo. Olha. Que vem vencendo, é o cavalo branco de Napoleão. Exatamente. É o velho cavalo branco de Napoleão. E aí vem vencendo e para vencer. Eram os cavalos dos imperadores romanos. Sempre foram diferentes dos demais, baios, isso, aquilo outro. Só uma simbolização. A hegemonia, a tentativa hegemônica e imperialista produz a guerra, que é o cavalo vermelho. Quando um quer dominar, domina um tempo, aí vem a revolta da classe operária, dos escravos, do proletariado, qualquer que seja o nome circunstancial da revolta, em razão da dominação. A reação imediata. Essa é a reação total, como a gente vê no mundo, todo dia. Aí o cavalo branco, o cavalo vermelho, o que a guerra causa? A guerra causa fome. Aí vem o cavalo preto, com aquela balança, e fome e peste. Não tem comida, só tem mortandade. Cadáveres produzem uma proliferação extraordinária de tudo aquilo que mata. A fome. E aí vem a morte, que é aquele cavalo baio, cor de morte mesmo, pálido, a palidez difunta da morte. Então ali no Apocalipse, na descrição daquilo, o que tem é a descrição fenomenológica de algo que sempre aconteceu na Terra e sempre acontecerá. Ou seja, o Apocalipse humano é feito por fenômenos humanos, que começam sempre pela tentativa de um ser o dono de todos. Olha só a nossa situação no planeta hoje. 2.300 pessoas detêm o PIB universal correspondente a 60% da população humana. O que você quer que decorra disso aí? Olha essa dominação. Que acumulação para o futuro a gente está fazendo? Graças a Deus, um vírus desse está lá na China, ou em alguns outros países mais evoluídos. Imagina isso na África, mano. Meu Deus do céu. Imagina, quando eles fossem pensar no que isso seria, já milhares e milhares e milhares teriam ido. Ainda bem que foi na segunda potência da Terra. É, que os caras fazem uma correria lá. Na hora. Vocês viram? Você viu o hospital que eles construíram em 15 dias? Fantástico. Que loucura. 10 Hã? 10. 10 dias. 10. Isso é loucura. Agora na África, você não faz nenhum barraco em 6 meses. Não, em 10 dias. Pelo amor de Deus.